Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, sou psicólogo com experiência na área clínica, organizacional, na educação do ensino superior e no mercado financeiro atuo como trader e como psicólogo de traders. Estamos aqui no dia 4 de dezembro de 2023, no ativo do mini índice, e acabei de ligar aqui, de logar a plataforma nesse período da tarde, agora são 14 horas, e vou verificar aqui, vou fazer a avaliação do que está acontecendo, do que aconteceu desde o começo do dia. O mercado abriu com grande gap de baixa e ficou lateralizado, testando o limite de volatilidade inferior aqui, quando conseguiu subir até a outra ponta do limite de volatilidade, e então, às 11h43, mais ou menos, ele caiu e foi testar aqui o suporte principal depois do 0,72 MV frequência. E não teve muita continuidade nessa queda e acabou voltando para a linha de volatilidade, o 0,72 MV frequência, e agora está testando o suporte principal novamente. E o fluxo de agressão é vendedor. Petrobras, Vale estão no campo negativo de precificação e a taxa de juros está a 0,45, bem próximo à linha 0,50 agora, aonde a taxa de juros costuma ser mais cara e, por isso, a força vendedora se torna mais presente. Temos aqui uma média do nosso operacional de tendência, que agora esse movimento de tendência já se enfraqueceu, tá? Então, a gente vem para o operacional de reversão, e temos aqui um momento em que o preço está sendo negociado entre a VWAP diária nos 5 minutos e a média exponencial de 20, trazendo aí uma grande incerteza com relação aí à movimentação dos preços neste momento. No Renko, ele está na média central do canal de Keltner, e isso faz com que a gente evite fazer qualquer tipo de operação, porque o preço pode evoluir para cima ou para baixo. Ele está com fluxo de agressão vendedor médio, uma barra de força importante, o que faz nós pensarmos, nós termos uma tendência maior de pensarmos na venda por conta de todo o contexto. O Itaú está caindo, Petro e Vale também, a taxa de juros continua alta. Então, todo o cenário é mais propício para uma venda, tá certo? Com esse price guide aqui dentro do nosso range de abertura, nós temos realmente uma área vendedora acontecendo. E precisamos aguardar, então, realmente verificar se esse preço vai receber uma impulsão vendedora ou se esse price guide realmente está fazendo o papel dele de evitar que esse preço continue caindo, tá? Dessa forma, o primeiro objetivo, caso esse preço venha realmente a cair, é testar um preço anterior muito importante, que já foi uma resistência muito forte e agora pode ser um suporte muito forte, que é o 127,165. Nós estamos vendo no gráfico de 5 minutos que o preço está se aproximando da média exponencial de 20, que provavelmente tende a ser respeitada, e no Renko a média similar é a média exponencial de 72, que é essa linha tracejada azul. Vamos ver como é que isso vai acontecer. A agressão agora se tornou uma agressão compradora, então o preço ele está realmente sendo negociado aí ao redor desse price guide, e não há ainda uma informação boa o suficiente para que nós possamos entrar vendidos dentro desse range que nós temos aqui estabelecido. A taxa de juros agora está em 0,45, então ela está oscilando de maneira importante.
entre o 0,50, 0,55, 0,45, e isso pode mudar a qualquer tempo. Os papéis encontram-se dispostos de forma lateralizada, estão bem distribuídos. Vale e Petro, que tem peso 1, estão no campo inferior de preço, e Itaú, que tem peso 2, está na média zero. E a taxa de juros é que vem fazer o contraponto de tudo isso, que está mais presente em uma região propícia para vendas. Então, vamos ver como é que o preço vai se comportar junto a essa média de 72. Temos uma possibilidade de fazer um trade aqui interessante para alcançar 500 pontos, com 5 contratos, dão R$ 500 contra R$ 100 de stop. Eu posso até esticar um pouco mais para R$ 130 de stop. Mas eu preciso que essa força, essa agressão vendedora, ela diminua. Vamos dar uma outra olhada aqui em uma situação bastante importante, que é a formação de um W torto. E essa formação de um W torto na área do 0,7 é uma formação interessante para a gente poder pensar nessa possibilidade, depois de um rompimento aqui, desse preço voltar a ser negociado aqui para cima. Tá? Então, esse momento é um momento aí de bastante indecisão, bastante dúvida, se realmente esse preço ele vai ter força para que ele possa subir. Com Vale e Petro com preço lá embaixo e Itaú oscilando na média para baixo, o DI subindo, penso mais uma possibilidade que esse preço realmente venha a trabalhar mais aqui para baixo. Tá? Qual é o ponto negativo dessa operação? É que ela é de alto risco e não tem proteção de price guide. Tá? A única proteção vai ser realmente essa média de 72 ou o limite de volatilidade. E essa linha pontilhada aqui é uma média de 200 aritmética, que poderia servir aí como uma resistência à evolução do preço. No entanto, o meu stop ele não consegue alcançar essa linha pontilhada, no máximo poderia alongar até ela. É o máximo que dá para a gente fazer. Se olharmos para o MACD ele já está apresentando aqui uma barras verdes, né, com uma tendência aí para que esse preço continue subindo, e a média ela está entrando ou está quase querendo entrar aí no ponto aonde a força compradora poderia ser mais interessante. O preço testou aqui a média de 72, não conseguiu evoluir muito, e agora a gente tem uma agressão vendedora se realizando, e se esse box fecha para baixo, ele fecha junto com a média central do canal de Keltner, o que não é um negócio muito confortável para a gente conseguir operar. Tá? E aí o stop ele ficaria um pouquinho abaixo da média superior do canal de Keltner, o que aumenta demais o risco de stop. Então, nessa forma, eu vou precisar dar uma pausa aqui no vídeo para ele não ficar muito longo e aguardar ou o rompimento
dessa, desse último topo, para que o preço possa evoluir em alta, até pelo menos aí a VWAP diária dos 5 minutos, tá? Ou então essa linha inferior aqui dessa faixa de prata que eu marco como um teste operacional, para ter aí como um objetivo, ou se ele realmente vai descer. Se ele subir, pode até ser que ele vá buscar os 500 pontos, mas é mais propício ter um alvo que garanta aí o preço chegar entre a média de 200 e essa linha de prata que eu tenho colocado aqui. Então vamos aguardar aí a coloração da agressão, avaliar o fluxo, acompanhar o monitoramento da taxa de juros. O volume não está sendo um volume promissor para que essa alta de preço venha acontecer. Então, temos aí um mercado travado nesse momento e dentro de uma área entre média exponencial de 20 e VWAP diária, que é uma área que nós carinhosamente chamamos de área de arame farpado. É uma área onde existe uma concentração de robôs institucionais muito forte e que eles ficam monitorando a aba do Times and Trades e mudando a direção do mercado a fim de pegar o stop da maior quantidade de CPFs possível. Então, fazer uma operação aí se torna uma operação de altíssimo risco, altíssimo risco. Bom, eu vou dar uma pausa para aguardar aqui o desfecho dessa negociação e a qualquer momento eu volto. Bom, nesse momento a taxa de juros caiu do 0,45 para 0,40, ficou um pouco mais em conta. Petro e Vale continuam no seu movimento descendente, Itaú continua oscilando aí, e em relação à variação do fluxo de agressão comprador e vendedor, eles estão oscilando bastante também. Então, é um momento em que o preço está variando muito pouco e não existe nenhum tipo de evidência em termos de transparência. Em termos de transparência, não, né? Em termos de agressão compradora ou vendedora, a taxa de juros agora está oscilando de 0,40 para 0,35 e o Itaú saiu do zero e está oscilando aí entre o 0 e o 0,10. Agora, nesse momento, no 0,6, o que faz a gente pensar aí numa possibilidade de uma recuperação do preço através aí do Itaú, portanto, fazendo aí um rompimento deste W torto que, se for interessante, ele pode vir buscar aqui o preço de abertura e isso resultaria aí em 365 pontos de trade. Nada mal, né? Então, a gente precisa prestar atenção aí nesse movimento. O Itaú ele está nessa nesse zigue-zague aqui, e esse zigue-zague eu não acho uma coisa interessante para a gente conseguir operar. Mas vamos lá. Fato que quando o preço se aproximou aqui nessa região, ele recebeu uma força vendedora muito forte, ele estava bem próximo aqui à média de 21. Na segunda tentativa que ele fez, ele também, ao chegar nessa linha tracejada azul, que é um limite de volatilidade, ele recebeu uma força compradora muito forte que fez o preço trabalhar abaixo dessa média de 72 novamente, e agora ele está vindo aqui para uma terceira tentativa. Ou seja, existe aí uma motivação compradora importante acontecendo, tá? E pode ser que ela
vem a se determinar agora. No entanto, o volume de negociação está muito baixo e os papéis eles continuam na mesma condição anterior, tá? Bom, nesse momento esse box ele conseguiu romper aqui essa média de 21. Se olharmos para o MACD, a média está querendo entrar, ainda não entrou, mas está querendo entrar, e o MACD está fazendo barras ascendentes compradoras de uma forma maior. E o FR está mostrando que ele já está se aproximando muito de uma área sobrecomprada, assim como o JBZ Score também está revelando essa informação. Esse preço, se realmente romper, ele pode disparar. O espaço para que isso aconteça através da leitura do MACD é um espaço que sim é possível que aconteça. Então vamos aguardar aqui para ver tudo isso. O movimento todo tem sido um movimento extremamente comprador e nós temos aqui nessa região um fundo muito forte que foi aonde o preço sentiu dificuldade de conseguir romper. Vamos ver se ele consegue romper agora com esse fundo nesse momento ou se realmente ele é jogado novamente para baixo. A agressão é vendedora, Petro e Vale estão caindo e o DI ele continua num campo mais para vendedor do que qualquer outra coisa, mas seria interessante que ele realmente subisse para aquela faixa vermelha do 2MV correlação para que a gente pudesse sentir um pouco mais de segurança nessa questão. O preço está testando agora a média de 72, que pode servir como suporte, e no gráfico de 5 minutos, esse preço ele pode vir testar aqui a média de 20 exponencial, e caso ele consiga realmente romper, aí a gente pode começar a pensar em uma situação vendedora. Vamos ver como é que isso vai acontecer e se isso vai acabar gerando pavio ou não no gráfico de 5 minutos após ele ultrapassar um pouquinho a média de 20 exponencial. O preço toca na média e faz a hora da verdade. Nos 5 minutos já começa a apresentar uma situação de que o preço, apesar de estar com agressão vendedora bastante forte, o preço sente dificuldade de evoluir com rapidez e a princípio, uma reação compradora que pode fazer com que o famoso coice de mula seja dado, que seria o fechamento desse segundo box amarelo aqui. A agressão, o fluxo de agressão continua sendo vendedor, o Itaú está a 0,13 e a taxa de juros voltou a 0,45. Vale caindo, Petro ainda no campo lá embaixo. Não conseguimos identificar o movimento de força, de tendência, então a gente se encontra ainda numa região de instabilidade na média central do canal de Keltner. Portanto, no momento, nada a fazer, estamos em região de arame farpado nos 5 minutos, e isso pode ser um fator dificultador.
nessa faixa de prata que eu faço, às 9h15 da manhã e às 13h30 da tarde, nós temos aqui uma marcação de suporte e resistência. O preço realmente ele não teve continuidade assim que ele conseguiu entrar dentro da faixa por conta desse suporte de um fundo anterior. E ao fechar aqui para baixo, abaixo da média de 72, ele está aqui sem caminho livre à frente para que ele possa seguir o trade com força vendedora por conta deste price guide aqui. Então, infelizmente, como não existe esse caminho à frente, nós temos que aguardar, então, essa barra de 5 minutos fechar para saber se ela vai ser forte o suficiente para trazer esse rompimento aqui desse price guide e entrar numa força vendedora ou não. O volume foi um pouquinho acima da média agressor, agora ele está com volume comprador, vindo testar novamente aí a média de 21 e precisamos verificar se esse preço, se essa média de 21 vai ser realmente encarada como uma resistência. Petro a menos 1,65, Vale a menos 2,15, Itaú se mantém constante entre 0 e 0,10 e a taxa de juros se mantém constante a 0,45, 0,50, há uma oscilação. 0,50 já é um encontro com aquela faixa vermelha, e caso a taxa de juros continue subindo, subiu agora para 0,55, temos uma probabilidade de uma força vendedora ser maior. Tá? Ele foi para 0,55 e voltou para 0,50 e, por enquanto, permanece ali. Então, vamos aguardar aí o posicionamento do DI, porque, por enquanto, a variação aí de preço não chega aí a 150 pontos. Tá? Então, vamos aguardar, vamos aguardar. O IFR, o preço está bem no meio dos limites, né, do canal. Não existe força, movimento de força colocado. A média, de fato, ela entrou na área compradora e isso pode ser aí uma boa possibilidade para que o preço realmente venha a subir. Qual é a contradição? É a taxa de juros alta. Tá? Então, com taxa de juros lá em cima e a gente pensar em compras, é uma contradição. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer aí é aguardar. Vamos aguardar. Temos a taxa de juros a 0,50, Itaú a 0,03, Petro a menos 1,63 e Vale a menos 2,17. E o preço respeitou a média de 21 como resistência e está testando nesse momento o price guide. Então, temos aí uma possibilidade real aí do preço conseguir evoluir para uma área vendedora, mas ainda com volume muito baixo, com volume muito fraco, fazendo com que a incerteza seja um pouco maior. A regra de coloração está indicando agora uma agressão vendedora forte. A taxa de juros foi para 0,55 e um movimento vendedor aqui pode se fazer interessante. Como nós estamos numa área de vendas, é importante que uma situação aconteça, que é através do nosso MACD. Nós tivemos aqui uma ascensão do MACD
muito forte, depois uma queda muito forte, temos a média já trabalhando bem acima da barra branca que ele está fazendo, e não sabemos ainda se esse preço realmente ele vai tender a voltar a subir ou se ele vai começar a trabalhar aqui para baixo. Então, o MACD ainda está indefinido, o preço fez aqui um movimento de lateralização importante, e por conta da falta de volume, apesar da agressão vendedora se fazer presente, ela não inspira aí um movimento de força, um movimento de tendência. Pode ser que esse preço caia até dizer chega ao longo do dia. No entanto, a gente não tem as características para poder empreender em um movimento de tendência forte. Tá? Nós temos aqui um suporte no 127,165, e nós temos aqui a média, essa nuvem, tá? Que tem uma média de 12 dentro dessa nuvem, testando aqui esse price guide. Então, o nosso trade ele poderá acontecer no retorno do preço a essa média, se essa média realmente ela romper, ela passar para baixo aqui desse price guide, nós podemos executar uma venda quando ele retornar à média. Por enquanto, ele está sentindo o suporte do fundo anterior e, por isso, ainda não podemos ter como característica um movimento de força interessante. O que nós temos aí é uma possibilidade, sim, desse preço vir a, a explorar regiões anteriores, regiões um pouquinho mais baixas, e continuar descendo, uma vez aí que o W torto ele não conseguiu ter a sua reversão acontecendo. E aí a gente passa a ter uma possibilidade de um M manco, tá? Então aqui a gente pode ter essa outra possibilidade aqui, do M manco, que rompendo este fundo aqui, aí ele pode sim se direcionar aos níveis mais baixos de preço. É o que nós vamos ver se vai acontecer ou não. O preço está reagindo, caminhando novamente em direção à média de 12, né, que é do nosso operacional. Podemos dizer aqui a média de 12, ela realmente conseguiu ultrapassar o price guide. O preço nos 5 minutos está apresentando um pavio muito grande. E agora, se esse preço ele desce com muita força, aí aqui nós poderemos ter uma possibilidade de entrar, fazer uma operação de venda, tá? Se esse preço realmente ele descer com força. Agora, se ele ultrapassar, a gente perde aí essa característica importante do movimento vendedor. Taxa de juros é 0,55, 0,60, movimento vendedor se tornando mais interessante. Uma venda aqui coloca o stop bem distante, com apenas 130 pontos, o que pode ser uma coisa boa. A agressão agora é uma agressão de compras. O Itaú foi para menos 0,10, Petro menos 1,63 e Vale menos 2,22. Agressão, o fluxo de agressão vendedor está acontecendo, de leve oscilando para médio e retornando para leve.
o que fica difícil de a gente conseguir encarar o movimento de descida aí novamente é o volume muito abaixo da média. É isso que fica difícil de poder acreditar que esse movimento possa ser um movimento vendedor importante. Nós não estamos tendo um volume alto em cima disso, nós temos aqui barras brancas e acima da média no MACD, então é temeroso fazer um movimento de continuidade de vendas aí nesse momento. O que fica aparecendo muito mais é uma possibilidade de acontecer uma divergência de FR, fazendo com que esse preço ele venha testar o fundo anterior, tá? Gerar uma diferença aqui no indicador e aí em seguida ele tentar voltar a subir novamente. Itaú a menos 0,16, então, ou seja, Itaú está realmente caindo. E aqui no Mac Dentista nós estamos vendo a coloração ficar vermelha e houve aqui um rompimento de fundo anterior com agressão vendedora bastante importante. Agora que nós temos como inquestionável o rompimento da nuvem do MACD para baixo, temos barras ascendentes, aliás, barras descendentes no próprio MACD. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho do MACD aqui. E temos a média já entrando no MACD. Então, agora a gente precisa ter os 5 elementos do movimento de força. Primeiro, é o preço ser negociado, ser deslocado de um andar para o outro. O segundo é que a média tenha ultrapassado o price guide. O terceiro ponto é que essa média, o preço retorne à média, gerando um box amarelo, que nós chamamos de hora da verdade, e depois um coice de mula, que seria uma devolução do preço para baixo, para que esse preço possa alcançar aí o seu caminho, que seria aí o caminho livre à frente, que no caso seria um alvo aqui nesse price guide. Tá? Temos aqui uma marcação de um suporte importante. Tá? Então, em razão disso, nós temos aqui uma possibilidade de fazer uma pontuação de 226 pontos no rompimento desse suporte, e também temos uma possibilidade de fazer uma pontuação em relação à média de 412 pontos. Tá? Então, é interessante fazer parcial, tá? Com 2 ou 3 contratos aqui nessa região, e o restante no price guide, caso se confirme aí essa situação vendedora. Agora o preço está vindo para testar o suporte do 127,165. A agressão vendedora é forte, passando para a média. E agora nós vamos ver aqui a possibilidade desse preço retornar para fazer o coice de mula. Se fizer o coice de mula, eu tenho uma pequena proteção em relação ao price guide se eu comprar exatamente
se eu vender exatamente quando o preço tocar na média. O volume vendedor ele foi acima da média de 540 períodos. O volume continua não sendo um volume muito atrativo para a continuidade do movimento de força, e o MACD está apresentando ainda condições para que o preço continue se expandindo para baixo. Itaú a menos 0,25, Petro a menos 1,74, Vale a menos 2,7, menos 2,37, 2,37, e o DI futuro, a taxa de juros aumentou para 0,70, ou seja, todo o cenário para que o movimento de força vendedora possa acontecer está desenhado. A única coisa que está faltando é volume e agressão vendedora forte para que a gente possa efetuar aí uma venda com mais segurança. Você pode perguntar, Marcelo, mas ele precisa fazer o box dourado para você poder entrar com uma venda? Olha, essa situação que nós temos aqui é uma situação bastante inusitada, porque é o seguinte, o operacional ele diz que ele precisa fazer um box dourado, ou seja, ele precisa tocar na média e ele precisa fechar para baixo com uma grande velocidade. Se ele tocar na média e fechar para baixo, o ponto de entrada será este aqui. Se ele fechar para baixo depois de tocar na média. E aqui ele vai dar de cara com um suporte importante que é o 127,165. Ou seja, ele não tem caminho livre à frente. Tá? Pode ser que ele rompa e venha buscar aqui o price guide? Pode. Se ele bater na média aqui e eu efetuar a minha venda aqui, eu vou ter um cabelinho de sapo acima do price guide para poder proteger o meu stop. E está junto com a média de 72. Pode ser que esse preço ele chegue até lá, que é o limite que ele pode subir para depois começar a descer de novo. Então, por falta de proteção do stop, é uma situação difícil de a gente poder confiar. Se for nessa outra linha aqui em cima, que ela está traçada, mas nem dá nem para entender por que aqui que eu acabei fazendo o traço nela. Está bem no meio do caminho, só está aqui para atrapalhar. Essa linha poderia ser
em relação a este fundo aqui. E aqui sim, nós teríamos uma proteção do price guide mais interessante. É um colete à prova de balas, com um alvo também mais palpável, né? Então, o melhor seria dar uma entrada nessa linha aqui. O DI está oscilando entre 0,65 e 0,70. E o que a gente pode concluir que para movimento de força, movimento de tendência, isso não está acontecendo, porque movimento de força, movimento de institucional, ele tem velocidade, ele tem continuidade. E agora a gente está vendo um movimento muito travado, tá? O que faz a gente meio que abandonar essa ideia de um movimento de força, ainda mais porque nós temos um suporte aqui. No indicador de reversão, nós temos aqui um sinal comprador, tá? E se ele der uma divergência aqui, a gente pode arriscar aquilo que nós chamamos de uma operação, para não falar um palavrão, uma operação ruim, uma operação bastante arriscada, porque o mais provável de fazer uma correção seria junto a esse price guide. E fazer essa operação com 230 pontos de distância do price guide aumenta demais a chance de stop, né? A agressão é uma agressão compradora, a taxa de juros de 0,75 caiu para 0,60 e estamos agora formando aqui o box amarelo, que é o box da hora da verdade, que coincide aqui com o fundo duplo anterior. Então, esse fundo ele pode agora oferecer uma resistência à evolução do preço. Se eu entrar vendido aqui, eu vou ter uma pequena proteção do price guide acontecendo ali. A taxa de juros caiu para 0,55. E agora, se o preço fechar aqui embaixo, se esse box fechar para baixo agora, ele tem que fechar aqui como um box amarelo, né? E é bom que ele desça com uma velocidade intensa para que nós possamos pensar em uma venda de 100 pontos. Não é muito atraente, né? Fazer uma operação com uma venda de 100 pontos. E se eu comprar aqui embaixo, eu não tenho proteção de price guide. Então, é um momento de risco, com um stop que teria que ser um stop aí de pelo menos 200 pontos, e ainda assim sem ter grandes chances, grandes garantias aí. Aliás, garantia nunca existe, né? De que algo realmente bom possa vir a acontecer.
Temos aqui um fluxo de agressão do vendedor mais interessante no momento, que está oscilando entre forte e médio. O preço dos papéis continua caindo. E o preço está subindo. Da mesma forma que nós tivemos aqui no MACD uma parábola muito rápida e curta compradora, nós estamos vendo essa mesma parábola acontecer de forma curta, rápida e curta aqui embaixo. Então, essa oscilação entre compras e vendas aqui é uma oscilação bastante traiçoeira. Então, agora, para que a gente possa ter aí uma inspiração maior, seria interessante esse preço vir testar novamente a média exponencial de 20 e receber aí uma agressão vendedora bastante intensa. São 14 horas e 52 minutos e daqui a 5 minutos, no máximo, eu tenho que sair para buscar meu filho na escola de inglês. Cara, impressionante. Dá vontade de deixar a ordem apregoada aí e vamos que vamos, né? Vamos ver se eu deixar a ordem apregoada no Price Guide, o limite vai ser aqui, eu teria que aumentar para 150 pontos. E ainda assim muito temeroso. Agora, se esse box fecha para baixo, ele fecha aqui. E fechando aí, vamos ver mais ou menos quantos pontos. Teria 113 pontos. 130 pontos. É muito pouquinho. Não apresenta fluxo de agressão, taxa de juros a 0,60, Itaú a menos 0,16, Petro menos 1,77, Vale menos 2,49. Taxa de juros a menos 0,55. Agressão compradora forte, passou para a média e depois para a leve. Seria interessante ver a oscilação agora dessa agressão compradora para um padrão de agressão vendedora, uma mudança no fluxo.
Meu filho falando que acabou a aula de inglês dele, que eu tenho que ir lá buscar. Justamente nesta hora em que o preço está sendo testado, está vindo testar a média exponencial de 20 e está com agressão compradora. Os preços dos papéis estão abaixo e a taxa de juros está acima. Esse é um limite interessante. Eu só gostaria que esse fluxo de agressão realmente se desfizesse para que eu pudesse entrar vendido se o preço fechar nesse ponto. Por outro lado, aqui nós temos novamente a formação de um W torto, e que se esse preço vier a subir aqui, ele pode vir testar essa região e subir até aqui o preço de abertura. Então, é um momento de maior risco. Faltam 1 minuto e 13 segundos para esse candle fechar. A agressão é compradora, o Itaú voltou a recuperar, que estava lá em menos 0,10, ele voltou para zero. A taxa de juros está em 0,55. Se esse preço descer agora, ele desce aqui muito pertinho da média central do canal de Keltner. A agressão compradora está se tornando cada vez mais forte. Agora está se fazendo presente a agressão vendedora. Eu vou ter que buscar meu filho na escola. Vou dar uma pausa e não vou apertar o botão, não vou deixar a ordem apregoada aqui. Já já eu volto. Olha, o preço vai fechar aqui embaixo. Se ele fecha aqui embaixo, é arriscado, mas se fechar aí, eu vou entrar a mercado. Vou colocar só um contrato. Não vou entrar. Não é assim. Quando a gente tem que sair, a coisa acontece. E teria pago aqui exatamente os 150 pontos.
com 5 contratos seriam R$ 150 a mais. Felizmente, perdi a operação e agora a gente tem que dar continuidade aqui na próxima oportunidade. Agora o preço vem com uma agressão vendedora, o DI está a 0,65, os papéis continuam num momento de queda, e o suporte do 127,165, que é um suporte muito forte, ele está sendo testado. Então, é um momento em que precisamos ficar de olho. Podemos entender que essa queda, que veio numa velocidade interessante, foi uma queda importante. O preço deve sentir dificuldade aqui exatamente nesse suporte e retornar à média. O MACD ele mostra essa situação que é extremamente perigosa, né? Fazendo picos de alta e de baixa muito curtos. DI a menos 0,70, DI a 0,70. Puxa, foi uma pena, né? Se eu tivesse deixado a ordem apregoada. Mas é essa coisa, né? Quando a gente pensa no si, depois que o gráfico foi formado, é uma maravilha, né? Mas enquanto você está vendo ele acontecendo e as possibilidades, por que que eu hesitei em deixar a ordem apregoada? Né? Porque quando ele fechou aqui para baixo, ele não tinha caminho livre à frente, porque ele ia dar direto com a média central do canal de Keltner. Então havia uma possibilidade de ele retornar, tá? Por essa razão é que eu não me encorajei mais a fazer essa operação. Agora nós temos aqui um fundo duplo e vamos ver aí como é que o preço vai encarar esse suporte do 127,165. A princípio, no IFR, deixa eu fechar aqui. A princípio, no IFR, a gente pode entender que existe aí uma possibilidade de divergência. Se ele fechar para baixo, não, né? Essa possibilidade desaparece. Veio testar o suporte do 127,165 e nesse momento um número de vendedores muito grande, com certeza estão aumentando as suas posições em função do rompimento deste último fundo, mas nem todo mundo está vendo esse suporte do 127,165. Então, a robozada pode deixar esse preço cair mais um ou dois boxes para frente. É um preço que ele está bem no meio do andar. Ele está apresentando um pouco de dificuldade de conseguir sair. E esse tipo de operação é aquele tipo de operação que a gente chama de operação bosta. Se ele fechar para cima, ele fecha nesse box aqui, com foco central na média central do canal de Keltner, que pode fazer um movimento do cabrito valendo apenas 50 pontos.
Se for na média superior, 150 pontos seria aí um alvo, mas sem proteção alguma do stop dentro de um movimento que, em termos de reversão, já falhou duas vezes. Então, o mais prudente seria realmente esperar esse preço chegar ao price guide. No MACD, a média da condição para que o preço volte a descer, ele fez aqui um coice, um box de hora da verdade, está fazendo, aliás, né? A agressão é compradora. E como vocês puderam ver, o 127,165 é um suporte que não foi brincadeira. As pessoas que entraram vendidas após esse rompimento aqui, colocaram seus stops aqui em cima, e agora a robozada veio pegar o stop dessa galera. A agressão compradora é média. Nos 5 minutos, esse preço está se aproximando da nossa média exponencial de 20, que anteriormente ela não foi tão forte assim. Ela permitiu que o preço ultrapassasse várias vezes a ela para depois ela dar a resposta vendedora, né? A agressão compradora continua sendo leve e agora o box ele está fechando com mais força para baixo, o que caracteriza o nosso coice de mula, mas ainda assim eu não vou entrar por conta da falta do caminho livre à frente dessa média de 127,165, que é média não, né? Esse preço que é um suporte extremamente forte. Então, nesse box amarelo agora, né, que desceu, provavelmente muita gente entrou vendido novamente e o preço ele vem aí para produzir aí de repente uma divergência de FR para que ele possa voltar a subir. Eu não consigo enxergar aí de fato um movimento de força, tá? Especialmente por conta desse suporte que nós estamos vendo aqui. Vamos ver se essa velocidade, esse movimento de força realmente começa a acontecer. A gente tem o DI em 0,75, o que é um bom momento aí para a gente poder pensar em venda, sim. Mas seria muito bom se a gente não tivesse esse suporte aí. Aí eu não pensaria duas vezes em fazer uma venda. No entanto, é um trade aí que, se for vender, é um trade que fica completamente desassistido de qualquer tipo de proteção, a não ser a própria média do, do operacional, essa nuvenzinha aqui. Muito bem, aqui a gente tem um fundo triplo e nós temos aqui no IFR um fundo um pouco mais alto do que o anterior. Vamos ver se o preço ele realmente vai conseguir romper esse suporte ou se ele vai continuar trabalhando aí entre a média e o suporte.
A média de 72 ultrapassou o Price Guide. A média de 20 exponencial também ultrapassou o Price Guide. Então, isso nos faz pensar realmente que existem maiores possibilidades vendedoras acontecendo. A agressão se tornou compradora e está oscilando aí entre forte, média e leve. A taxa de juros está em 0,75, Itaú a menos 0,13, Vale a menos 1,63 e, aliás, Petro a menos 1,63 e Vale a menos 2,49. A volatilidade do preço está bastante intensa, fazendo com que esse desenho do MACD esteja bastante disforme, mas fazendo barras descendentes cada vez maiores e a média ainda dá espaço para o trade continuar sendo vendedor. MACD produzindo barra ascendente, a barra descendente maior que a anterior, taxa de juros a 0,75, Itaú a menos 0,19. Nos 5 minutos nós temos um pavio bastante forte. O preço tentou subir depois do piercing, mas não teve sucesso. E tampouco está conseguindo avançar em função do suporte. Tá? A divergência de FR aí continua acontecendo. E aí o que me faz pensar é que a negociação aqui está muito intensa e que provavelmente esse preço aqui ele pode ficar sendo esmagado nessa região. O volume não consegue se manter acima da média por muito tempo, né? A gente vê aí volumes vendedores ultrapassando a média com uma ou duas barras ali no volume, mas que não consegue se manter. A falta de continuidade faz a gente pensar muito mais no momento de lateralização do que no momento de força, né, de tendência. A insistência vendedora é forte, agora a taxa de juros subiu para 0,81, que nos faz pensar realmente um pouco mais aí nessa possibilidade. Baixou para 0,75 de novo. Difícil, difícil. Itaú a menos 16, menos 0,19, Petro a menos 1,71, Vale a menos 2,58.
pensar em 3 contratos por conta da ausência do price guide. 78 menos 33, 5, R$ 43. Eu ficaria R$ 43 negativo. Tá bom. Não que eu queira ficar negativo, né? Mas se der ruim, a perda está dentro do gerenciamento de risco. Realmente, agora a gente tem um aumento do fluxo de agressão vendedora, a taxa de juros a menos 0,75, o preço chega na média inferior do canal de Keltner, fazendo divergência no IFR. Então, se o preço fechar um box para baixo e outro para cima, é sim uma operação que nós chamamos de operação bosta e que pode valer a pena aí o risco com 3 contratos, e se der errado, nós vamos para uma segunda operação aqui no Price Guide com 5 contratos. Se der errado de novo, desliga a plataforma e cuidar das outras coisas da vida. Fluxo de agressão vendedora ainda acontecendo. A agressão vendedora, que era leve, agora ficou média e o preço ainda continua tendo dificuldade de descer com velocidade. Às vezes dá vontade de entrar nesse momento, quando ele ultrapassa um pouquinho esse corpo desse box anterior, já entrar comprado, né? Algumas vezes isso funciona, algumas vezes isso dá certo, até a média central do canal de Keltner, o que faria a gente ganhar aqui cerca de 80 pontos. Mas diante de uma insistência, de um teste interessante desse, com 2 tentativas ou 3 tentativas anteriores do preço continuar descendo, vindo para a quarta tentativa, é importante que a gente consiga aguardar um pouquinho mais, porque realmente a tendência é que o preço venha a ser testado, né? O suporte venha a ser testado mais uma vez. Aqui nós tivemos a primeira divergência. Vamos ver quantas divergências aqui o preço é capaz de fazer. Nessa situação, sob pena de não aproveitar aí um momento comprador, é interessante pensar aí em 2 ou 3 divergências, de preferência 3 divergências, se realmente esse preço aí não for rompido, né? Esse suporte. Olha lá, recebeu um impulso vendedor mais forte, com taxa de juros a 0,81, que foi barrado novamente aí pelo suporte. E esse momento é um momento interessante para a gente poder pensar numa compra, mesmo sem que o box feche. Mas qual é a contradição? É a taxa de juros apontando para cima e os papéis negativos. Então, seria um operacional de reversão extremamente arriscado por não ter um price guide para fazer a sua proteção. Tá? Mas esse ponto, onde ele chega na metade do pavio anterior que deu a divergência, ele é um ponto interessante para fazer uma compra, e aí
O alvo teria cerca de 100 pontos. A agressão se tornou vendedora, forte. A minha mão, de fato, coça para comprar aí, mas é um tipo de compra completamente contra um movimento dentro de uma área vendedora, né? Então, assim, é um risco enorme, enorme. Olha como o impulso comprador ele se manifesta na oscilação do box, né, de compra. É um impulso bastante significativo, um impulso bastante forte. Pronto, agora ele chegou na média central do canal de Keltner e agora nós vamos ver se vai acontecer com o preço exatamente o que aconteceu nesse box aqui, que é o retorno, né, do preço à média inferior do canal de Keltner, o que nós vamos caracterizar esse movimento como o movimento do cabrito, tá certo? Agora, se o preço realmente continuar subindo, aí a gente pode realmente considerar que perdemos uma oportunidade de fazer uma compra num suporte extremamente forte. A compra daria 96 pontos. É um consolo, né? Com 5 contratos dariam R$ 96, não está mal. Com mais 33, 99, 129, 119. Considerando o fundo anterior, o preço deve voltar a trabalhar aqui para baixo. Olha isso. Começou a produzir barras brancas, o que significa dizer que, de fato, o movimento vendedor enfraqueceu pelo MACD, né? O movimento de vendas enfraqueceu. E aqui a gente se encontra novamente na média central do canal de Kelvin.
Realmente, como eu falei, o preço ele está sendo negociado dessa forma aqui. Ele fica preso por conta do price guide. Está preso em relação a fundos anteriores. R$ 130. Veio testar novamente nos 5 minutos a média de 21. E, ao mesmo tempo, o fundo anterior aí. E vamos ver se essa média de 21 ela vai conseguir realmente ser forte o suficiente para que esse preço se mantenha aqui embaixo ou se esse preço vai conseguir romper. Taxa de juros a 0,75, 0,70. E Petro começando a dar sinais de recuperação. Itaú melhorando um pouquinho. E a Vale que ainda continua lá embaixo. Eu tenho aqui uma estratégia de operação com risco-retorno invertido de 3 para 1 para alcançar 50 pontos. E com um contrato dá R$ 10, mas com 5 dão 50, né? E o problema é que o stop dá 150, né? E ele é utilizado aí exatamente para esse tipo de situação, mas eu nunca testei, eu nunca treinei ele. Para falar que nunca é mentira, mas eu fiz uma ou duas vezes aí, algumas deram bom, outras não deram, então ele ainda não está, eu não estou ainda tão confiante em relação a ele ainda. Por exemplo, se eu compro agora, o meu stop seria com 3 contratos aí de R$ 90 e eu ganharia R$ 30. Vamos ver se ele pagaria. Ele chega na média central do canal de Keltner e trava. Aí fica por dois tiquezinhos ali para conseguir alcançar o alvo e não alcança. Dá para zerar na mão a operação? Também dá. Né? Mas vale a pena? Acho que não.
Em relação a esse box anterior, o pavio dele respeitou aqui a média exponencial de 20, tá? Então a gente tende a pensar mais que, uma vez que essa média ela foi respeitada, que a gente tem aí uma probabilidade dos papéis voltarem a descer, mas as condições totais aí elas não se fazem presentes, né? Em termos de volume, o IFR não está nem sobrecomprado, não está nem sobrevendido. É um mercadinho difícil, né, de trabalhar com essa ausência de volume. O mês de dezembro, no período da tarde, principalmente, é assim. Olha lá, eu estava falando de fazer uma compra, né? Então, além de não ter alcançado o alvo, nesse momento eu estaria contabilizando um pouquinho negativo, zerado, um pouquinho positivo. E esse é um tipo de situação que não é legal, né, de viver. Ficar oscilando para cima e para baixo, a gente acaba tendo um desgaste, né, psicológico importante. 0,81, 0,75 a taxa de juros, está vindo testar novamente aqui o suporte. E vamos ter que aguardar um pouco mais, eu vou pausar o vídeo. Muito bem, agora nós estamos aqui com uma taxa de 0,81 de juros. O preço deu uma pancadinha aqui para baixo um pouquinho mais forte, a agressão vendedora começou a se fazer presente e nós temos aqui esses fundos anteriores que servem como aí um super suporte aí em relação ao preço. Então a gente pode pensar que se esses boxes comecem a fechar para baixo, realmente a gente consegue pensar aí em fazer algum tipo de venda, mesmo sem a proteção do Price Guide, com cerca de 200 pontos aí de alvo para alcançar. Mas é uma região que vocês estão vendo aqui que o preço ele sofreu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, está na oitava tentativa de, de rompimento desse suporte. É a segunda vez que ele consegue fechar aqui para baixo, mas que não teve continuidade. Então a gente precisa aguardar para ver se dessa vez a coisa começa a acontecer. Nós estamos tendo um retorno aqui das barras vermelhas do Mac Dentista e o preço sendo empurrado para cima novamente.
O preço está testando novamente o suporte. Vamos ver se agora ele ganha força e vai. Estamos com taxa de juros a 0,86. Ganhou um super empurrão vendedor aí, mas tem um pessoal aqui embaixo desse suporte aí que segura bem a pancada, viu? A agressão passou a ser compradora e o preço começou a enfrentar dificuldade aí de voltar a subir. A agressão compradora forte se tornou leve. Então, sim, estou com pressentimento de que esse preço vai realmente começar a cair um pouquinho. O preço está brigando realmente para fechar para baixo. Finalmente, né, ele conseguiu fechar, entrou a agressão vendedora. Então, o que acontece? As pessoas começam a comprar desvairadamente aí, e comprar não, elas começam a vender desvairadamente, e aí isso é prato cheio para a robozada inverter a lógica do preço. Por isso que fazer operação vendido aí é uma operação de altíssimo risco, apesar de ser tentador. Agora, esse preço que era suporte está se desenhando como resistência. A média realmente está formando aqui no MACD uma possibilidade vendedora mais interessante. Não existe proteção de price guide alguma, apenas da média do MACD. Então, agora o que eu espero é ver pelo menos esse movimento de retorno agora à resistência, para depois ele voltar a cair. Né? É isso que eu espero encontrar agora em relação ao preço. Caso contrário, nada a fazer. Tá vendo? O preço ele deveria cair com velocidade, né? Mas por que que ele não está caindo? Né? Com certeza teve um aumento do número de contratos vendedores por parte dos CPFs nas corretoras. Então todo mundo viu essa oportunidade e os robôs também viram. Só que se somar todo o dinheiro de todos os CPFs, será que pagam o stop de um institucional?
ou de 5, de 10 institucionais, é exatamente essa conta que é feita a todo momento pelos profissionais. São essas contas que são feitas lá no tape reading, né? E o robô, ele vai fazendo lançamentos consecutivos a cada segundo. Eles mandam uma quantidade de contratos ou uma quantidade de lotes contrário ao movimento dos CPFs, que aí vai fazendo com que todo esse movimento vendedor seja absorvido, e os CPFs estão colocando o stop deles exatamente nessa região entre a máxima desse último box e a média. Então é bem provável que o preço ele venha de volta para a média para pegar o stop das pessoas e depois ele desça. A agressão compradora é forte. Olha lá, os robôs Papa Stops. Agora, ele começa a gerar o box da hora da verdade, e aí sim, se ele fecha aqui embaixo, a gente pode pensar em fazer uma venda, um alvo de 150 pontos, e a única proteção que a gente vai ter é uma proteção da média do operacional, o que não é bom. Mas é a única possibilidade que a gente vê até agora, ou esperar o preço chegar aqui no Price Guide. Ele está recebendo uma pancada, tá vendo? Vendedora, apesar da agressão ser compradora. O preço foi empurrado para baixo com muita força com agressão compradora. Então é um momento aí de conflito bastante interessante e de muita manipulação, né, por parte da robozada. E mais uma vez esse suporte aí segurando a bronca vendedora aí. Agora ele está vindo para fechar para baixo, o que sim aumenta a nossa expectativa de venda. O alvo fica bem no limite para chegar no price guide e eu vou entrar. Chance de stop altíssima, tá? Altíssima. E eu vou tentar ver se aquilo que eu havia falado
né, do preço depois que ele veio aqui, ele retornar e depois ele voltar para baixo para depois romper. Então, na verdade, eu deveria ter esperado mais um box para baixo para poder ter entrado. Por que que eu vou pagar para ver? Porque a taxa de juros está alta, os papéis estão lá embaixo, estamos numa área vendedora, né? Então, fazendo o operacional do DI, um FUT, a probabilidade, tendo o rompimento, que por enquanto é um rompimento falso, do suporte do 127.165, porque a nuvem ainda não passou por ele, existe uma possibilidade remota desse preço despencar e chegar aqui no Price Guide. Assim como eu comprei, a torcida do Flamengo, do Corinthians e de todos os outros times do Brasil também venderam, né? Assim como eu vendi, e isso é o prato cheio para a robozada. Então agora é o risco. Vamos ver aí o que vai acontecer. A agressão, o fluxo de agressão é comprador, tá? Mas que quando encontra ali o, o que era o suporte, agora é a resistência do 127.165, ele encontrou dificuldade de continuar subindo, né? Os papéis continuam negativos e a taxa de juros positiva. E quem está mandando aí agora é a robozada. Então, se for interessante para a robozada, o preço desce. Se não for interessante para a robozada, o preço sobe. A agressão continua sendo vendedora, o preço se deslocou para baixo de uma maneira bem legal. A média está passando, né, a nuvem ela está passando o 127.165,
A taxa de juros continua caindo e os papéis continuam negativos. E eu sinto que é hora de zerar. Tudo bem? 87,96. Tá bacana. Essa linha amarela que eu desenhei aqui é o Price Guide do dia de ontem, que ele passou, e a gente também tem aqui o preço de abertura de ontem, que foi aonde o preço ele se aproximou aqui e começou a reagir negativamente. Agora, o que é que nós estamos, o que é que nós podemos enxergar aqui? Aqui talvez agora comece a acontecer um retorno à média para que o preço possa continuar descendo. A agressão é compradora, então eu considero que eu saí bem da operação. 87,96. Para quem estava com 33, então foram R$ 54 a mais. E em razão do tempo, 16 horas e 11 minutos, eu infelizmente não vou poder continuar operando por conta de outros compromissos, mas aqui fica para a minha consulta posterior a possibilidade do preço chegar aqui nesse price guide e fazer uma correção, ou que ele bata aqui na média e volte a cair em direção ao price guide. Não vou deixar a ordem apregoada, né? Acho que por hoje foi o que deu para fazer. Claro que uma série de outras oportunidades que vocês viram poderiam ser arriscadas, como nos momentos de lateralização para ganhar 50 pontos, né? Mas foi uma escolha que eu fiz. Não dá para a gente ter tudo e eu preferi proteger o meu capital, né? E fechar aqui 87,96, ele é até um valor aí bem próximo a uma situação boa, né? De fechar o dia com R$ 100 para efeitos aí da prova da mesa proprietária, né? Vamos só concluir aqui para ver aqui se esse preço realmente ele começa a descer ou se ele volta a trabalhar aqui para cima da média. Aliás, não vou nem fazer isso, porque senão eu vou ficar tentado e vou passar mais meia hora aqui e eu vou acabar atrapalhando os meus outros compromissos. Então, infelizmente, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha entendido que essa minha forma de operar, né, é a forma como a gente faz ao vivo, faz na íntegra, sem edições. Você está vendo aí que é simulador, mas é simulador por conta da mesa proprietária, tá? A mesa proprietária é Stardesk. Então, por conta disso, eu deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Aqui, olha, PC Stardesk. Então, eles
oferecem o simulador para que você possa fazer a sua prova, fazer a sua avaliação, tá? E por isso que eu estou no simulador, tá? Essa é uma conta que está valendo a minha aprovação ou não. O último dia será no dia 21. Calma aí, eu comecei no dia 21 de novembro. Então, a gente tem 30 vai dar no dia 16. Eu tenho exatamente, né, 2 semanas para conseguir bater a meta. Eu estava bem pertinho, acabei fazendo uma besteirinha não, uma besteirona, e agora estou tentando me recuperar. Vamos ver se em 15 dias dá para fazer, né? Se bater mais ou menos esse valor de 87, R$ 100 por dia, dá para fazer, então estamos dentro da meta, tá bom? Muitíssimo obrigado. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e utilize esse vídeo para fazer estudos, para que você também possa operar com base aí naquilo que a gente falou. Rapaz, mas que saída bonita e instintiva essa que eu dei, não foi? Senão eu já estaria preocupadíssimo com o stop. Bom, falo que eu tenho que abrir uma lojinha de dicas de trading. Um abraço.